Olá pessoas, bem-vindos ao canal do André Luiz e hoje nós vamos falar de novo do sola scriptura, aquele princípio protestante que diz que as escrituras são suficientes como regra de fé, como regra de doutrina e prática na igreja, ou que elas são, vamos dizer assim, a única fonte infalível de fé para a igreja. Mais especificamente nós vamos falar desse livro do Lucas Banzoli, Em Defesa da Sola Scriptura. O Lucas Banzoli ele é um apologeta evangélico, tem um canal de tamanho razoável aqui no YouTube, e há 10 anos ele escreveu esse livro para defender o princípio do sola scriptura. E nessa obra ele faz uma alegação muito forte, tá? Ele diz que todos os padres da igreja eram unânimes na defesa do sola scriptura. Eu fui conferir no livro para ver se essa afirmação tá lá mesmo. Aqui a gente tem um livro, tá? Que o Lucas Banzoli gentilmente disponibiliza de graça na internet, lá no site dele, no blog dele, então vocês podem ir lá e vocês vão encontrar e vão poder baixar esse livro. O presente livro visa desmistificar a distorção romanista, ele está falando da Igreja Católica Romana, desmistificar a distorção romanista em cima do conceito de tradição e mostrar nos escritos dos pais da Igreja que todos eles criam por unanimidade na sola Scriptura. Então, segundo Lucas Banzoli, todos os pais da Igreja, todos os santos padres defendiam sola Scriptura. Será? Muito bem, o Gabriel Frisch, esse rapaz que vocês veem aqui no vídeo, do canal Arena Católica, dias atrás publicou esse vídeo em que ele faz uma análise das citações que o Banzoli utiliza para provar que os padres da igreja defendiam sola scriptura. O Gabriel analisou algumas dessas citações e chegou à seguinte conclusão. Na maior parte dos casos, o Banzoli descontextualiza as obras desses padres para tentar caber no conceito de sola scriptura. Ele pega um trecho, tá? E tira esse trecho do contexto da argumentação do padre, e algumas vezes, inclusive, recorta esses trechos para dar a entender que os padres estão falando algo que eles não estão falando. Em alguns casos, segundo o Frisch aponta, o Banzoli faz traduções improváveis de certas palavras. A palavra tem 4 ou 5 traduções possíveis, por exemplo, e o Banzoli escolhe uma tradução secundária para dar a entender que o padre está defendendo aquilo que o Banzoli quer que o padre defenda. Ou seja, o Gabriel acusa o Banzoli de estar adulterando, fraudando, falsificando esses padres da igreja. Eu não vou fazer essa afirmação tão forte, eu vou dizer apenas que o Banzoli está se enganando e, ao se enganar, está enganando os outros a respeito daquilo que esses padres escreveram. E para demonstrar o meu ponto, eu vou utilizar um caminho diferente daquele utilizado pelo Gabriel do Arena Católica. Eu vou pegar alguns desses padres que foram citados pelo Banzoli e vou apontar outros trechos das obras deles que são inconciliáveis com o princípio do sola scriptura. Então o Banzoli está dizendo o seguinte, esse recorte aqui demonstra que esse padre afirma que as escrituras são a única autoridade infalível para estabelecer doutrina e prática na igreja. Mas aí eu vou pegar um outro trecho do padre que é incompatível com essa alegação, em que o padre faz de tradições apostólicas não escritas, que o padre utiliza outras fontes não escriturísticas para estabelecer regra de fé e doutrina para a igreja. Esse caminho que eu vou utilizar, eu considero ele bastante frutuoso, porque ele pode ser utilizado não apenas contra esse livro do Banzoli, mas contra qualquer outro evangélico que pegue trechos recortados de padres para defender o sola scriptura. Então, essa coisa aqui que o Banzoli fez nesse livro, que é, vamos dizer assim, descontextualizar os padres para dar a entender que eles defendem o sola scriptura, é feito também por outros evangélicos. O pastor Iago Martins, por exemplo, tem vídeos falando a mesma coisa. É muito comum você encontrar blogs e sites evangélicos na internet defendendo coisas semelhantes. Então a minha via, que é uma via um pouco diferente da do Gabriel Frisch, mas tem o mesmo objetivo, ela é eficiente para refutar não só essa obra do Banzoli, mas todas as obras semelhantes. E para fazer isso, eu vou me basear nesse livro aqui, É um livro do Túlio Cristofoletti, chamado Nenhum Pai da Igreja Defendeu o Sola Scriptura. É o melhor livro em língua portuguesa sobre esse tema. O Túlio ele fez um trabalho magnífico. Ele se deu o trabalho de pegar dezenas de padres da igreja e demonstrar que é impossível defender o sola scriptura a partir das obras de algum deles. Nenhum padre da igreja defendeu o sola scriptura, uma afirmação completamente contrária àquela feita pelo Lucas Banzoli em sua obra. E o Túlio ele faz isso de mais de uma maneira. Ele cita trechos desses padres, onde eles defendem a infalibilidade da tradição, a infalibilidade da igreja, dos concílios ecumênicos,
Mas ele também pega as citações que os evangélicos costumam fazer desses padres da igreja, esses recortes que o Banzoli faz, por exemplo, mas que é feito também por outros apologetas evangélicos. Ele pega esses recortes, esses trechos um a um e demonstra por que os evangélicos estão errados ao citá-los. Então, um livro essencial que eu vou utilizar na minha argumentação. 95% das citações que eu vou fazer aqui são retiradas desse livro e eu recomendo fortemente. Se vocês não querem ser mais enganados por esse tipo de retórica protestante e evangélica, ou se vocês querem ter um antídoto para esse tipo de retórica, esse tipo de erística, direto aqui nessa fonte, tá? Aqui está o antídoto. O Lucas Banzoli não cita todos os padres da igreja em sua obra, tá? Ele, por exemplo, não cita São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia. Eu também não vou fazer uma citação exaustiva de todos os padres da igreja. Eu vou dar alguns exemplos para demonstrar o quanto o Lucas Banzoli está equivocado em sua argumentação. O Lucas ele começa citando São Justino de Roma e afirma: o princípio básico que norteava todo o pensamento de Justino era o da sola escritura. Note o que ele diz aqui, ó, o princípio básico que norteava todo o pensamento de Justino era o da sola escritura. Essa é uma afirmação impressionante, é uma alegação muito impressionante feita pelo Banzoli. Pensa comigo, São Justino Mártir ele está escrevendo por volta do ano 150, tá? O cânon das Escrituras, o cânon do Novo Testamento, não está nem definido ainda. Então como é que o São Justino Mártir pode ser solo escriturista se os cristãos ainda não têm escrituras sagradas, um cânone fechado? É no mínimo estranho você alegar que um padre desse é solo escriturista quando você não tem ainda um cânone fechado. Você tem padres nessa época que defendem, por exemplo, o livro de Enoque, você tem padres que defendem o proto-evangelho de Tiago, você tem uma miríade de obras circulando pelas igrejas, sendo lidas publicamente nas igrejas, e você não tem uma delimitação de quais são as escrituras sagradas e quais não são. Mas para além dessa dificuldade que o Banzoli teria de enfrentar em seu livro, tá? Vamos ver se as obras do próprio São Justino de Roma, São Justino Mártir, permite que se diga que ele defende o princípio do sola escritura. São Justino ele vai escrever obras chamadas Apologia, endereçadas à elite romana e ao próprio imperador, expondo algumas doutrinas e algumas práticas da igreja para demonstrar para o imperador que os cristãos eles não deveriam ser perseguidos. Em um desses trechos, depois de ter feito uma série de exposições sobre crenças e práticas cristãs, inclusive expondo como a Eucaristia era celebrada, São Justino Mártir ele diz o seguinte: celebramos essa reunião geral no dia do sol, domingo, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes de Saturno, um dia antes do sábado, ou seja, sexta-feira. E no dia seguinte ao dia de Saturno, que é o dia do Sol, domingo, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos, e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para seu exame. É uma informação que São Justino Mártir traz e que é sustentada a partir da tradição oral, a de que Cristo expôs essas doutrinas para os apóstolos depois de sua ressurreição. Notem que São Justino fala sobre o batismo. A explicação que aprendemos dos apóstolos sobre isso é o seguinte: uma vez que não tivemos consciência de nosso primeiro nascimento, nascimento físico, pronuncia-se na água sobre aquele que decidiu regenerar-se e se arrepende de seus pecados, o nome de Deus, Pai e Soberano do Universo, e aquele que conduz ao banho pronuncia este único nome sobre aquele que vai ser lavado. Esse banho chama-se iluminação, para dar a entender que são iluminados os que aprendem tais coisas. Então o batismo era chamado também de iluminação, porque a alma do batizado era iluminada. Essa denominação de iluminação para o batismo não consta das Escrituras e, no entanto, era utilizada pelas igrejas primitivas, segundo São Justino Mártir, que está escrevendo isso aqui por volta do ano 150. Ou seja, a igreja tinha essa prática por tradição oral, não pelas Escrituras, não porque ela tivesse chegado às igrejas por algum escrito apostólico. Tradições não escritas modelando regra de fé e de doutrina e de prática para a igreja. Nós também cremos na voz de Deus, pois ele nos fala novamente pela boca dos apóstolos de Cristo. Ora, pela boca dos apóstolos, pela pregação dos apóstolos, não apenas pelos escritos dos apóstolos. Lembrando a vocês que nem todos os apóstolos deixaram escritos. Santo André Protocletos, por exemplo, não deixou nenhum escrito. São Filipe não deixou nenhum escrito. São Tiago Zebedeu, São Tiago Boanerges, o filho do trovão, não deixou nenhum escrito. Então aqui São Justino Mártir está dizendo que Deus fala pela boca, pela pregação dos apóstolos de Cristo e não apenas por seus escritos.
Essa aqui então é matadora para o Sola Escritura. Portanto, não somos nós que professamos opiniões iguais aos outros, e sim todos, por imitação, repetem as mesmas doutrinas. Entre nós, tudo isso pode-se ouvir e aprender até daqueles que ignoram as formas das letras, os analfabetos. Pessoas ignorantes e bárbaras de língua, mas sábias e fiéis de inteligência, e até pessoas mutiladas de visão, de onde se pode entender que isso não acontece pela sabedoria humana, mas se diz que é pela força de Deus. O que São Justino está dizendo é que essas mesmas doutrinas, elas são repetidas incessantemente em todas as igrejas por transmissão oral, por transmissão não escrita. Mesmo os analfabetos ensinam essas mesmas doutrinas. Ou seja, a regra de fé, de doutrina, de prática que vigorava nessa igreja primitiva não vinha das escrituras, mas dessa transmissão oral que até mesmo os analfabetos e até mesmo as pessoas mutiladas de visão poderiam fazer. E essa transmissão não escrita, preste atenção, é feita não por sabedoria humana, mas por força de Deus. É evidente que São Justino Mártir não ensinava o Sola Escritura. Um dos padres utilizados pelo Banzoli é Santo Irineu de Lyon. Olha o que ele escreve. A despeito das citações descontextualizadas usadas pelos romanistas em cima de algumas poucas passagens em Irineu, onde ele fala sobre uma tradição escriturística e não de uma tradição extra-bíblica, o que examinaremos no próximo capítulo, Irineu foi um dos mais enfáticos pregadores da Sola Escritura no século II. Então, segundo ele, Santo Irineu de Lyon foi um dos maiores próceres do Sola Escritura. Mas será que é assim mesmo? O Santo Irineu de Lyon é um bispo que está na tradição discipular de São João Teólogo. Ele é formado, ele cresce na fé nas igrejas da Ásia Menor, e depois ele será bispo ocidental, bispo de uma cidade do Ocidente, Lyon, e ele vai escrever uma obra muito importante chamada Contra as Heresias. Contra as Heresias é uma obra em que Santo Irineu ele vai se contrapor aos gnósticos, ele vai refutar os movimentos gnósticos baseados em alguns princípios muito claros. Santo Irineu de Lyon está escrevendo por volta do ano 170, 180, e mais uma vez, ele está escrevendo em um momento onde o cânone não está ainda fechado. Para vocês terem uma ideia, o Santo Irineu ele é conhecido por ser um dos defensores do evangelho tetramorfo. O Santo Irineu de Lyon defendia que os evangelhos canônicos deviam ser 4, não mais do que 4 e não menos que 4, mas apenas 4. Ora, por que ele defendia isso? Porque em diversas igrejas se utilizavam um número menor de evangelhos ou um número maior. Na mesma época em que Santo Irineu está escrevendo suas obras, São Clemente de Alexandria defendia, por exemplo, que o Evangelho dos Hebreus deveria ser canônico. Defendia que o proto-evangelho de São Tiago era também escritura sagrada. Alguns defendiam o Evangelho de Pedro. Você tinha, por exemplo, em toda a Síria, a utilização de um texto chamado Diatessaron, que foi composto por um monge chamado Tassiano, e esse Diatessaron era uma harmonização. Era um texto novo feito por Tassiano e que harmonizava, vamos dizer assim, as narrativas dos 4 evangelhos. Então você não tinha ainda consolidado na igreja um cânone escriturístico nem mesmo para os evangelhos. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé. Ou seja, a fé da igreja foi recebida pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos. Por todos os apóstolos, veja bem, inclusive aqueles que não escreveram coisa nenhuma. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, ora, então a igreja recebeu a sua fé por tradição oral e não por tradição escrita. Olha só, recebeu a pregação dos apóstolos. Tendo recebido, portanto, esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimamente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Ou seja, a igreja não apenas recebeu a fé pela pregação dos apóstolos, tradição oral, tradição não escrita, como também as transmite, as prega e ensina por tradição não escrita. E nem o que tem maior capacidade em falar dentre os que presidem as igrejas dirá algo diferente, porque ninguém está acima do mestre, nem quem tem dificuldade em expressar-se inferioriza a tradição.
Sendo a fé uma só e a mesma, nem quem pode dizer muito sobre ela amplia, nem quem pode falar menos a diminui. É uma concepção completamente contrária do Banzoli, que disse já em diversos vídeos em seu canal que a tradição oral não é confiável, porque a tradição oral é um telefone sem fio. Bom, Santo Irineu de Lyon está dizendo o contrário daquilo que diz Lucas Banzoli e está dizendo que a igreja recebeu a fé por transmissão não escrita e que a igreja transmite a fé também por tradição não escrita. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Ou seja, essa boa nova vinda dos apóstolos, essa tradição apostólica, é o fundamento e a coluna da nossa fé, seja ela pregada por vós, ou seja, por tradição não escrita, seja ela transmitida pelas Escrituras. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos. Olha o que Santo Irineu de Lyon está dizendo aqui, que a pregação dos apóstolos acontecia quando eles já tinham gnose perfeita, conhecimento completo, ou seja, a tradição oral, a tradição não escrita, pregada em viva voz, pregada presencialmente pelos apóstolos, também era infalível, já que vinha de uma gnose perfeita. Inclusive, Lucas Banzoli ele fez um debate com Túlio Cristofoletti, o autor desse livro que eu indiquei para vocês, um debate que eu comentei, tem vídeo aqui no canal comentando, reagindo a esse debate. E o Lucas Banzoli, ele nega isso, ele diz que a pregação dos apóstolos, a tradição oral dos apóstolos, não era infalível, mas Santo Irineu de Lyon diz que era. E por que era? Porque depois da ressurreição de Nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo, foram repletos de todos os dons e possuíam o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Veja bem, não foram apenas os apóstolos que escreveram algo, que transmitiram a fé da igreja de modo infalível, de modo perfeito, mas todos e cada um dos apóstolos, mesmo aqueles que não escreveram nada, transmitiram o Evangelho de Deus. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro, veja que ele fala a tradição dos apóstolos, não as escrituras, porque a tradição dos apóstolos pode vir de maneira não escrita ou escrita. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. O Santo Irineu de Lyon, ele está refutando os gnósticos aqui, utilizando como princípio a sucessão apostólica. Os apóstolos receberam a doutrina, os ensinamentos, o poder de Cristo, e os apóstolos transmitiram essas verdades para a igreja e principalmente para os seus sucessores, os bispos, a corrente contínua de bispos, a sucessão de bispos que remontam aos apóstolos. Essa é, para Santo Irineu de Lyon, a garantia da verdade encontrada nas igrejas. Essa é a garantia da verdadeira tradição apostólica herdada de Cristo. E isso é muito engraçado, pessoas, porque a primeira coisa que o Santo Irineu de Lyon perguntaria ao Lucas Banzoli seria qual é o bispo do Lucas Banzoli. Ei, Lucas, Lucas, vem cá, a tua igreja tem sucessão apostólica? Qual é a sucessão apostólica da tua igreja? Esse é o critério de Santo Irineu de Lyon para saber se uma igreja vem dos apóstolos e, portanto, tem o ensinamento de Cristo ou se não tem. É uma condição sine qua non, tá? É claro que existem outros critérios estabelecidos pelos padres para saber qual é a igreja verdadeira, mas essa é uma condição sine qua non para o Santo Irineu de Lyon. Se a tua igreja não tem sucessão apostólica, meu amigo, nós não temos a garantia dela ter a verdadeira tradição. Essa é uma regra estabelecida por Santo Irineu para refutar os gnósticos. E veja bem, não importa para Santo Irineu de Lyon se esses gnósticos se dizem cristãos. Se eles não estão em igrejas com sucessão apostólica, nada feito. Então, Santo Irineu de Lyon, ele também se contrapõe, ele também, vamos dizer assim, refuta, pode ser utilizado para refutar
a eclesiologia, a concepção de igreja que o Lucas Banzoli descreve em seu livro. Nessa obra aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem um capítulo em que ele visa responder o seguinte: o que significa a igreja? Tá? E ele vai chegar à conclusão que a igreja, vamos dizer assim, é apenas o conjunto dos cristãos, que cada cristão é igreja, etc. e tal. A igreja não é uma instituição, ela não precisa ser uma instituição visível, etc. e tal. É a conclusão a que ele chega. Pois bem, segundo o critério de Santo Irineu de Lyon, que é citado pelo Lucas Banzoli, o Santo Irineu de Lyon jamais concordaria com isso. Para o Santo Irineu de Lyon, a discussão se resume às igrejas apostólicas. Sucessão apostólica, a igreja romana tem. É até engraçado ver o Lucas Banzoli utilizar o Santo Irineu de Lyon para tentar, vamos dizer assim, atacar a igreja romana, porque o Santo Irineu de Lyon, ele estabelece como regra, como condição sine qua non de igreja verdadeira a sucessão apostólica e utiliza como um dos seus principais exemplos de sucessão apostólica a igreja de Roma. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém àqueles aos quais confiavam as próprias igrejas, ou seja, aos bispos. Olha só que citação matadora. Muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a esta maneira de proceder. Sem papel nem tinta, levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito. Guardam escrupulosamente a antiga tradição. Os iletrados que aceitaram esta fé são os bárbaros quanto à nossa língua, mas no que se refere ao pensamento, aos usos e costumes, são, pela fé, sumamente sábios e agradáveis a Deus, e vivem na completa justiça, pureza e sabedoria. E se alguém, falando na língua deles, lhes anunciasse as invenções dos hereges, logo tapariam os ouvidos e fugiriam bem longe para sequer escutar a esses discursos blasfemos. Assim, graças à antiga tradição dos apóstolos, não admitem absolutamente se possa pensar em nenhuma das invenções mentirosas dos hereges. Isso aqui é uma refutação completa à ideia de que Santo Irineu pudesse ser solo escriturista, meus amigos. Ele está dizendo que diversas comunidades cristãs eram iletradas, mas guardavam a tradição dos apóstolos sem papel nem tinta e faziam dessa tradição não escrita a sua regra de fé e de doutrina. E a partir dessa tradição não escrita em seu coração pelo Espírito Santo, a partir dessa regra de fé e de doutrina, eles inclusive resistiam a qualquer ensinamento herético. A conclusão a que nós podemos chegar é que Lucas Banzoli nunca leu de fato Santo Irineu de Lyon. Se ele leu, ele nunca entendeu. Se não fosse impressionante tentar utilizar Santo Irineu de Lyon a favor do sola escritura, o nosso autor ele também tenta utilizar Tertuliano. Veja bem, Tertuliano não é um santo padre para nós ortodoxos, mas ele é um exemplo da delusão, da ilusão do Lucas Banzoli, do engano, do auto-engano do Lucas Banzoli nesse livro. Agora, trecho de Tertuliano. Agora, o que foi o que eles, os apóstolos, pregaram? Em outras palavras, o que Cristo lhes revelou. Não pode ser devidamente provado de nenhuma outra maneira, senão pelas mesmas igrejas que os apóstolos fundaram pessoalmente, declarando o evangelho a eles diretamente, tanto de viva voz e posteriormente por suas epístolas. Então veja bem, os apóstolos receberam uma revelação de Cristo, e esses apóstolos transmitiram essa revelação, seja de viva voz, seja diretamente, seja por epístolas, seja por obras escritas. E essa tradição transmitida de forma não escrita ou escrita pode ser conhecida nas igrejas que esses mesmos apóstolos fundaram, nas igrejas que têm sucessão apostólica. Resta, então, demonstrarmos que esta nossa doutrina, da qual agora demos a regra, ou seja, a sucessão apostólica, tem a sua origem na tradição dos apóstolos. Não está falando das escrituras, está falando das tradições apostólicas. Mantemos comunhão com as igrejas apostólicas, porque a nossa doutrina não é em nenhum aspecto diferente da deles. Ou seja, essa regra do Tertuliano, esse critério do Tertuliano, desqualifica completamente a obra do próprio Banzoli, porque não tem origem nenhuma igreja apostólica. Quando, porém, aquilo que está depositado entre muitos é considerado um e o mesmo, isso é, não é resultado de erro, mas de tradição. Pode alguém, então, ser imprudente o suficiente para dizer que errou quem transmitiu a tradição? Bom, segundo esse critério de Tertuliano, muitos apologistas evangélicos na internet, eles são imprudentes, porque eles negam a validade daquilo que foi transmitido, eles negam a validade da tradição.
e inclusive o Lucas Banzoli, autor do livro que nós estamos analisando. Pelo critério de Tertuliano, o livro é desqualificado porque não reflete o ensino de nenhuma igreja apostólica, e por critério de Tertuliano, esse livro é imprudente porque ele tenta negar a tradição. Citação matadora de Tertuliano e que mostra que é impossível conciliar a mentalidade desse padre com sola escritura. Nosso apelo, portanto, não deve ser feito às Escrituras, nem deve ser admitida a controvérsia em pontos em que a vitória será impossível ou incerta, ou não suficientemente certa. Mas mesmo que uma discussão baseada nas Escrituras não colocasse ambos os lados em pé de igualdade, a ordem natural das coisas exigiria o estabelecimento deste princípio, o único que devemos discutir. Ora, se as Escrituras não são um princípio para dirimir todas as dúvidas, para, vamos dizer assim, solucionar todos os debates, qual seria o princípio? Olha só o que diz Tertuliano. A quem reside a mesma fé a qual pertence às Escrituras, de que e através de quem e quando e a quem foi transmitida aquela regra pela qual os homens se tornam cristãos, pois onde quer que seja manifesto que a verdadeira regra e fé cristãs estarão, haverá também a verdadeira Escritura e suas disposições e todas as tradições cristãs. Então, para Tertuliano, mais uma vez, a verdadeira regra é a sucessão apostólica, as igrejas fundadas pelos apóstolos e que transmitem a verdade, que transmitem inclusive as verdadeiras escrituras e que transmitem inclusive as verdadeiras exposições e as verdadeiras tradições. Então vocês podem concluir que Tertuliano ficaria chocado, espantadíssimo se ele soubesse que alguém o chamaria de sola escriturista. O que dizer então de Orígenes? Segundo Lucas Banzoli, Orígenes reforçou o fato da suficiência das Escrituras. Ora, mas foi Orígenes escrevendo no início do século III, quando o cânone ainda não estava fechado. A gente sabe, por exemplo, que Orígenes, em parte de sua vida, defendeu o livro de Enoque como parte do cânone. Então esse sujeito escreveu o seguinte: e também por esta razão que a Igreja recebeu a tradição dos apóstolos para dar batismo até mesmo às crianças. Então, duas coisas. O batismo de criança já era efetuado comumente na época de Orígenes. Em final do século II e início do século III, o batismo de criança já existia na igreja com certeza e era justificado porque era tradição apostólica. Então, visto que há muitos que pensam que sustentam as opiniões de Cristo e ainda assim alguns deles pensam de forma diferente de seus predecessores, ainda assim, o ensino da igreja, transmitido pela sucessão ordenada pelos apóstolos, sucessão apostólica, sucessão de bispos, e permanecendo nas igrejas até hoje, ainda é preservado. E só isso deve ser aceito como verdade, pois não difere em nenhum aspecto da tradição eclesiástica e apostólica. Então isso aqui é inconciliável com qualquer sola escritura. E mais ainda, essa afirmação de Orígenes desqualifica a própria obra do Banzoli, porque ela não tem origem nessas igrejas apostólicas. Ela não está conforme a sucessão dos bispos, a sucessão ordenada pelos apóstolos, e a qual Orígenes diz: só isso deve ser aceito como verdade. E ele cita também Eusébio de Cesareia, escritor eclesiástico do início do século IV, dizendo que Eusébio de Cesareia é uma testemunha de que a igreja primitiva acreditava na autoridade e suficiência das escrituras. Mas o próprio Eusébio de Cesareia vai escrever o seguinte sobre a formação do cânone. O cânone ainda não estava inteiramente fechado, e olha só o que Eusébio de Cesareia diz sobre esse tema. Creio ser necessário que exista um catálogo destes também, distinguindo os escritos que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos, daqueles que, diferente destes, por não serem testamentários, mais discutidos, ainda assim são conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos. Então olha o critério que Eusébio de Cesareia estabelece para saber qual é a escritura sagrada, canônica ou não. A tradição da igreja, esse era o critério de canonicidade. Como é que Eusébio de Cesareia pode ser sola escritura se o critério para estabelecer quais são as escrituras é a própria tradição da igreja? Também escreveu Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, sua principal obra. Pela mesma ordem e com a mesma sucessão, chegaram até nós a tradição e pregação da verdade que procederam dos apóstolos na igreja. Ele está falando de sucessão apostólica, tá? A partir da qual nos chega a pregação que procedeu dos apóstolos, não apenas os escritos,
mas a transmissão não escrita apostólica. E o mais engraçado é que nesse trecho aqui, da obra de Eusébio de Cesareia, ele está falando da sucessão apostólica da Igreja de Roma, né? E vamos dizer assim, toda a obra, todo o livro do Banzoli é feito para criticar a Igreja Romana. Então eu não sei de onde ele tirou que Eusébio de Cesareia seria uma boa fonte. Segundo Lucas Banzoli, Santo Atanásio de Alexandria, o pilar da ortodoxia, foi, junto com Agostinho e Cirilo, o mais enfático pregador do Sola Escritura em seus dias. Meu Deus! Mas a palavra do Senhor, que veio através do Concílio Ecumênico de Nicéia, permanece para sempre. Trecho de Ad Afros, obra de Santo Atanásio de Alexandria. Então, para Santo Atanásio de Alexandria, a palavra do Senhor nos veio por um concílio ecumênico. O concílio ecumênico é infalível, não apenas as Escrituras. Lembrando que nesse debate com o Túlio Cristofoletti, o Lucas de Banzoli caiu em uma armadilha, em um beco sem saída, em uma contradição da qual ele não conseguiu se livrar. O Lucas Banzoli admitiu que o concílio de Jerusalém, que é descrito em Atos dos Apóstolos, então o Lucas Banzoli admitiu que esse concílio era infalível. Existia uma garantia do Espírito Santo da infalibilidade das decisões daquele concílio, ou seja, ele admitiu no debate a existência de uma outra fonte de infalibilidade diferente das Escrituras, o Concílio de Jerusalém, pelo menos. E aqui Santo Atanásio de Alexandria está dizendo o mesmo sobre o Concílio de Nicéia. Então, realmente, a gente pode concluir que Santo Atanásio de Alexandria concorda com Lucas Banzoli na sua refutação ao Sola Escritura. Mas que somente a fé confessada pelos padres de Nicéia seja válida entre vocês, na qual todos os pais, incluindo aqueles dos homens que agora estão lutando contra ela, estavam presentes, como dissemos acima, e assinaram, para que o apóstolo também possa dizer de nós: agora eu os louvo porque vocês se lembram de mim em todas as coisas, e assim como lhes entreguei as tradições, mantenham-nas firmes. Então veja vocês que para Santo Atanásio de Alexandria, as verdades de fé confessadas no Concílio Ecumênico tinham tanta força quanto as tradições não escritas entregues, transmitidas pelo apóstolo São Paulo. Banzoli cita também Santo Epifânio de Salamina, cujas obras são do final do século IV. O mesmo Santo Epifânio que vai dizer o seguinte: as tradições apostólicas, as sagradas escrituras e as sucessões de mestres tornaram-se nossos limites e fundamentos para a edificação da nossa fé, e a verdade de Deus foi protegida de todas as maneiras. Panarion, escrito por volta de 378. Então, para Santo Epifânio de Salamina, o fundamento para a edificação da nossa fé não é apenas as Sagradas Escrituras, mas também a sucessão apostólica e as tradições apostólicas de modo geral, que foram protegidas por Deus de todas as maneiras. Mas a tradição também deve ser usada, pois nem tudo está disponível nas Escrituras Sagradas. Meu Deus, e o Banzoli está citando esse cara como exemplo de sola escritura, né? Assim, os santos apóstolos transmitiram algumas coisas nas Escrituras, mas outras em tradições, como diz São Paulo, assim como entreguei a tradição. Os santos apóstolos de Deus, então, deram à Santa Igreja de Deus a tradição de que é pecaminoso mudar de ideia e casar-se depois de fazer um voto de virgindade. Imagina vocês o que Santo Epifânio de Salamina pensaria de Lutero. Isso aqui, pessoal, é de nos deixar estupefatos. Banzoli cita São Basílio de Cesareia, São Basílio Grande, como exemplo de sola escritura. Basílio, que acreditava em uma tradição extrabíblica como costumes e não como doutrinas, sempre ressaltou que todas as doutrinas devem estar presentes na Bíblia. Será? Vamos ler trechos das obras desse grande padre da Igreja. O único objetivo de todo o grupo de oponentes e inimigos da sã doutrina é abalar os fundamentos da fé de Cristo, nivelando a tradição apostólica com o solo e destruindo-a completamente. Então, para começar, São Basílio de Cesareia considera inimigos da sã doutrina e da Igreja e da fé de Cristo todos aqueles que visam fazer coisa nula da tradição apostólica. Assim como os devedores, é claro, os devedores de boa-fé, eles clamam por provas em escrito e rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres.
das crenças e práticas, e é muito interessante que, nesse trecho aqui do seu livro, Túlio Cristofoletti, que está citando essa obra de Espírito Sancto de São Basílio de Cesareia, ele coloque a palavra em grego, o termo em grego utilizado por São Basílio, que é dogmaton, tá? Então essas crenças aqui é dogmaton, são doutrinas, são crenças. Então, das crenças e práticas, sejam geralmente aceitas ou publicamente prescritas, preservadas na Igreja. Algumas que possuímos derivam de ensinamentos escritos. Outras que recebemos foram entregues a nós em um mistério pela tradição dos apóstolos. E ambos, em relação à religião verdadeira, têm a mesma força. Ou seja, aquilo que foi entregue de maneira não escrita e aquilo que foi entregue de maneira escrita, ambos têm a mesma força em relação à religião verdadeira. Dizer que esse padre é solo escriturista é forçar muito, mas muito a barra. Só que a barra não vai quebrar. E ninguém irá contestá-los, os costumes. Ninguém, em todo caso, que seja moderadamente versado nas instituições da Igreja. Pois se tentássemos rejeitar costumes que não têm autoridade escrita, alegando que a importância que possuem é pequena, involuntariamente prejudicaríamos o Evangelho em seus próprios sinais vitais. Ou melhor, deveríamos fazer da nossa definição pública uma mera fantasia e nada mais. O que São Basílio de Cesareia, o que São Basílio Grande está dizendo é o seguinte: se vocês disserem que esses costumes eles não são verdadeiros porque eles não estão fundados em tradições escritas, ao dizer isso, vocês estão investindo contra as próprias escrituras, contra o próprio Evangelho. Ou seja, quando alguém critica a tradição oral, está criticando também a tradição escrita, os evangelhos. E uma citação definitiva: pois não estamos, como é sabido, satisfeitos com o que o apóstolo ou o evangelho registraram. Hã? Como assim? Mas tanto no prefácio como na conclusão acrescentamos outras palavras, como sendo de grande importância para a validade do ministério. E estas palavras derivamos de ensinamentos não escritos. Além disso, abençoamos a água do batismo e o óleo do crisma, e além disso, o catecúmeno que está sendo batizado. Com que autoridade escrita fazemos isso? Não é nossa autoridade uma tradição silenciosa e mística? Mas segundo Banzoli, esse padre é solo escriturista. Eu pergunto a você, meu caro amigo evangélico, você não se sente enganado, você não se sente ludibriado quando você vê apologetas evangélicos fazendo aquilo que o Lucas Banzoli está fazendo, tentando te enganar, tentando te dizer que esses padres defendiam sola escritura? Meu Deus, é só você olhar a obra desses padres, é só você estudar a obra desses padres para você entender que eles têm uma mentalidade completamente diferente daquela que está sendo defendida por esses apologetas evangélicos. E veja, eu não estou dizendo que o Lucas Banzoli está fazendo isso por uma má intenção, por má fé, não é nada disso. Eu acho que ele está cego pela ideologia evangélica, eu acho que ele está alienado da verdade. Ele não consegue enxergar que esses padres que ele está citando estão refutando completamente o sola escritura. Como diz o Túlio Cristofoletti, nenhum pai da igreja defendeu o sola escritura. Não vou me estender muito mais, eu vou resumir o que eu estou dizendo com uma citação de São Gregório de Nissa. Alguns irmãos que concordam conosco os imploraram que fizéssemos separadamente uma profissão de nossa fé, a qual consideramos com plena convicção, seguindo como fazemos com as declarações de inspiração e da tradição dos padres. Qual é a confissão de fé de São Gregório de Nissa? Confessamos que a doutrina do Senhor, que ele ensinou aos seus discípulos quando lhes entregou o mistério da piedade, é o fundamento e a raiz da fé correta e sã. Nem acreditamos que haja algo mais elevado ou mais seguro do que essa tradição. O sola escritura está refutado completamente por essa confissão de fé de São Gregório de Nissa. Pode lê-la o quantas vezes vocês quiserem. O mais curioso é que no livro, o Lucas Banzoli cita a Igreja Ortodoxa para criticar a Igreja Romana. A Igreja Ortodoxa abomina, desconhece, despreza, refuta, não leva em mínima consideração o princípio do sola escritura. Segundo São Siloão Atonita, citado por São Sofrônio, a santa tradição, como habitação imutável e eterna do Espírito Santo na Igreja, jaz na própria raiz de seu ser, no ser da Igreja, e abraça tanto a sua vida que mesmo as próprias Escrituras se tornam uma de suas formas. Suponha que por alguma razão a Igreja fosse despojada de todos os seus livros litúrgicos.
do Velho e do Novo Testamentos, das obras dos Santos Padres, o que aconteceria? A santa tradição restauraria as escrituras, não palavra por palavra, talvez. A expressão verbal pode ser diferente, mas em sua essência, as novas escrituras seriam a expressão da mesma fé que foi um dia entregue aos santos. Elas seriam expressão do mesmo e único Espírito Santo continuamente ativo na igreja e que é sua fundação e sua substância mesma. Citar a Igreja Ortodoxa em uma obra de defesa do Sola Escritura é um erro cabal, um completo equívoco, é um tiro no próprio pé, porque a Igreja Ortodoxa considera como fundamento, raiz da Igreja, a santa tradição. E de tal modo que santos ortodoxos, como São Siloão Antonita, dizem que se todas as escrituras sagradas sumissem do mapa, elas poderiam ser reconstruídas baseadas na santa tradição ortodoxa. Eu espero sinceramente que o Lucas Manzoli coloque uma observação sobre isso, uma notinha, na próxima edição do seu livro. Falando sério, pessoas, nenhuma igreja apostólica acredita em sola escritura, tá? Você, amigo evangélico, você está sendo ludibriado por pessoas que estão em alto engano, porque nenhuma igreja apostólica jamais defendeu o sola escritura. A Igreja Ortodoxa não defende, a Igreja Católica Romana não defende, as igrejas orientais não calcedonianas não defendem, nenhum padre da igreja defendeu. Quem inventou o sola escritura foi Lutero. O sola escritura é uma tradição humana inventada por Lutero e sobre a qual as igrejas evangélicas estão construídas. Essa tradição humana não é uma tradição apostólica, ela não tem origem em Cristo e, portanto, sobre ela recai a crítica que Cristo fez às tradições humanas. O sola escritura, que é uma invenção humana, uma tradição humana, é utilizada por apologetas evangélicos para criticarem a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que foi transmitida por Cristo aos apóstolos e pelos apóstolos aos seus sucessores, os bispos, e está resguardada nas igrejas de tradição apostólica. Entre as igrejas de tradição apostólica, existe discussão e debate possível sobre qual delas é a verdadeira. Mas, segundo os critérios desses santos padres citados pelo Manzoli em seu livro, nenhuma igreja evangélica entra sequer nessa discussão. Se você é evangélico, deixa aqui o seu comentário sobre esse vídeo. Deixe seu comentário numa boa, você será bem tratado. Eu vou tratar o seu comentário de maneira respeitosa. Volto a indicar o livro do meu amigo Túlio Cristofoletti. Nenhum pai da igreja defendeu o sola escritura. Antídoto contra distorções e contra equívocos cometidos por apologetas evangélicos no afã de criticarem a palavra do Senhor legada aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, repliquem esse vídeo em suas redes, mande esse vídeo para os seus conhecidos e eu volto outro dia para falar de temas semelhantes e sobre a Santa Igreja Ortodoxa. Valeu!